Meus irmãos, bom dia, boa noite, boa tarde. Quero compartilhar mais uma vez a palavra do Senhor nesta hora. Convido a você a nós meditar mais uma vez na palavra do Senhor, meus irmãos. Vamos aprender de Cristo, porque a sua palavra é que nos guia e nos mostra o caminho da verdade. Aqui no livro de 1 Tessalonicenses, vou ler alguns versículos aqui da palavra do Senhor e vamos entender a palavra de Deus, meu Senhor. Que diz assim, no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, e o verso 16, que está dizendo assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os que ficarem vivos seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens. Aí está. Vamos entender o significado destas palavras. A palavra está dizendo os que morreram em Cristo. Os que morreram em Cristo. Vamos ler lá no livro de Apocalipse, vamos lá para o livro de Apocalipse, no capítulo 20, e o verso 5 está dizendo assim, 25 está dizendo assim: mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabassem. Esta é a primeira ressurreição. Glória a Deus. Bem-aventurado é santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Glória a Deus. Aí está uma palavra, um confirmamento, dizendo que os outros que não são cristãos, crentes, fiel a Deus, não ressuscitaram juntamente com aqueles que não são. A ressurreição, a primeira ressurreição, junto com o arrebatamento da igreja, vai ser para aqueles crentes, os cristãos fiéis que morreram em Cristo. Os outros não ressuscitaram. Isso é que nós temos de entender. Agora, nós vamos ver o que Pedro disse. Vamos aprender o ensinamento de Pedro para que nós venhamos entender. Lá em 1 Pedro, no capítulo 4 e o verso 17, está dizendo assim, vamos ver, Pedro 4,17, está dizendo assim: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Esse primeiro começa por nós. Qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Cristo? Olha aí, irmãos. O julgamento, é por isso que os que morreram sem Jesus não vão ressuscitar. Porque o julgamento de Cristo é num Evangelho. A palavra está bem clara. Primeiro, começam pela casa de Deus. O que é a casa de Deus? A igreja de Deus. Então, o julgamento de Cristo, o tribunal de Cristo, está sendo num Evangelho. Porque todo aquele que morreu em Cristo fielmente vai receber a vida eterna e reinar com Cristo durante 1000 anos
terra. É por isso que o apóstolo Paulo deixou bem claro, todo aquele, né? Agora, nenhuma condenação há para que o que está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas sim no Espírito. Nenhuma condenação há. Por que não há mais condenação para os que morreram em Cristo, que já foram julgados através das lutas, dos problemas, da dificuldade, do sofrimento que passou durante todo este período no Evangelho, que é a casa de Deus, que já está sendo julgado por Jesus Cristo. Agora, os outros que vai ressuscitar depois do milênio é que vai receber o julgamento de Deus, que é o julgamento final. Então, irmão, ninguém, vamos ver o que Cristo disse lá no livro de João, no capítulo 3 e no verso 13, vamos ver o que Jesus disse. Olha, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Aí, ó. Ninguém subiu ao céu. Eu quero deixar bem claro para vocês, se você entende, se você, mesmo que você não é evangélico, mas se você tem uma Bíblia, se você crê na palavra que está escrito na Bíblia, você vai entender. Ninguém subiu ao céu, ninguém está no céu, a não ser aquele que desceu do céu e voltou para o céu, que é o Filho de Deus, o nosso amado e Salvador, Jesus Cristo. Esse sim desceu e voltou, e mais ninguém está no céu. Por isso é que eu digo que servir esses santos que as pessoas andam idolatrando, é idolatria, é falta de conhecimento, porque ninguém está no céu, desde Adão até nos dias de hoje. Desde Adão até o dia de hoje, é a palavra de Cristo que está, o próprio Jesus está dizendo que ninguém subiu ao céu. Ninguém está ainda no céu. Ninguém subiu, porque no céu não vai entrar um adiante, outro atrás, outro primeiro, outro depois, não. É tudo com ordem, é por isso que Paulo diz, tudo com decência e ordem. Todos esperam o arrebatamento da igreja para aqueles profetas fiel de Adão até agora, os que morreram fielmente em Cristo, em Deus, vão ressuscitar primeiro, segundo está explicando a palavra para mim e para você. Basta nós pôr em prática e entender o que o Espírito ensina, para que nós possamos estar atentos e procurar botar em prática e permanecer no nosso coração a palavra de Deus. Desde Adão até agora ninguém subiu ao céu. Porque tudo é num tempo só. Então, o julgamento dos cristãos está sendo agora no Evangelho, começando pela casa de Deus, que é a igreja de Deus. Por isso, meus irmãos, vamos entender. Você que crê na Bíblia, na palavra que está escrita na Bíblia, que contém a palavra de Cristo, a palavra de Deus, você não vai em conversa dessas pessoas que não têm o entendimento, dizendo que Maria, José, os que morreram de Adão para cá, não tem ninguém no céu. É idolatria ficar adorando esses tipos de coisa. Por isso vamos obedecer a palavra de Cristo. O julgamento, agora os que ficaram sem ressuscitar são aqueles rebeldes, maus, que não são evangélicos, que não são
cristão fiel a Deus vai ressuscitar depois do 1000 anos, depois do milênio, que é para assim receber o julgamento, se cumpre a palavra que está no livro de Apocalipse, e aqueles que não foi achado o nome no livro da vida será lançado no lago de fogo. Por isso, irmão, é que nós devemos entender o julgamento de Cristo e o julgamento de Deus, que é o julgamento final. Mas o julgamento de Cristo é agora, o tribunal de Cristo é agora no Evangelho. Por isso, vamos passar, vamos receber a recorreção, a recorreção do Senhor, para que nós possamos estar firmes e nós receber a nossa coroa da vitória. É isso, irmão, que eu quero passar para vocês, que vocês entendem, porque às vezes as pessoas, porque não falta do entendimento, do conhecimento, as pessoas fazem as coisas achando que está certo, mas tudo errado. É isso aí, que Deus abençoe, que Deus te dê um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, que você e toda a sua família tenha paz, tenha alegria e tenha saúde. Fica na paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo, se for da vontade do Senhor, meus irmãos. Fica com Deus.